A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos mais uma vez fazer menção da palavra do nosso Deus e nesta noite nós iremos falar um pouco a respeito da Páscoa. O que é que a Bíblia diz a respeito deste assunto? Vejamos. Êxodo capítulo de número 12, o versículo de número 8 a seguir, que nos diz: Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei o meu juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então aqui o texto bíblico do livro do Êxodo, Êxodo quer dizer saída, é o momento em que o povo estava para sair da escravidão, sair da terra do Egito, onde eles levaram 430 anos debaixo do jugo de Faraó. E após Deus ter lançado 9 pragas no Egito, a 10ª praga seria a morte dos primogênitos da terra do Egito, tanto de pessoas quanto de animais. Então o Senhor mandou que o seu povo, o povo hebreu, eles pudessem celebrar a Páscoa ao Senhor. Eles deveriam pegar um cordeiro segundo o número da sua casa, da sua família, pelo número de pessoas, e deveriam sacrificar o animal, comer da sua carne assada, ele disse, com ervas amargas, que representaria os anos de sofrimento, de amargura, de escravidão que eles levaram na terra do Egito. E o Senhor disse que eles deveriam pegar o sangue e pintar os umbrais das suas portas, porque então o Senhor passaria, o anjo da morte e da destruição, passaria pela terra do Egito, e onde ele percebesse a marca do sangue, ele não os tocaria. Eles estariam marcados, selados e protegidos pelo Senhor Deus. Interessante dizer que o cordeiro deveria ser morto e comido pelo número da pessoa da casa. E o Senhor disse, não deveria sobrar nada, mas se porventura sobrasse alguma coisa, eles deveriam queimar. E o Senhor disse, quando vocês fizerem isto, estejam prontos para sair. Cajado na mão, sandália nos pés, né? Estejam todos prontos, porque esta é a Páscoa do Senhor. Então Deus disse que após esta celebração eles deveriam estar prontos para sair da terra do Egito. E agora esta festa deveria ser como um estatuto perpétuo, deveria ser celebrado pelos filhos de Israel para lembrar como o Senhor os tirou da terra do Egito com um braço forte. Mas vamos ver mais adiante o que é que a Bíblia nos diz no Novo Testamento a respeito da Páscoa. Evangelho de João, o capítulo de número 1 e o verso de número 29. Diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ele estava preparando o caminho para o Senhor. Como a Bíblia diz, ele é o precursor. Ou seja, ele é aquele que viria para preparar, é aquele que estava escrito no livro dos profetas, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então João estava preparando este caminho, e quando Jesus veio ao seu encontro, ele disse: Vejam, este é o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal e veio para derramar o seu sangue em favor das nossas vidas. E aí o que é que nós devemos fazer? Comer da sua carne e beber do seu sangue para que tenhamos o direito à vida eterna. Vejamos o que a Bíblia nos diz aqui, no mesmo Evangelho de João, capítulo 6, o verso 53 adiante. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e se não beberem o sangue, não terão a vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então Jesus está fazendo a representatividade do Cordeiro Pascal que ele representa para as nossas vidas. E nós devemos comer da sua carne e beber do seu sangue. Mas Jesus estava fazendo alusão à Santa Ceia do Senhor, ao qual nós devemos celebrar, o que é verdadeiramente a nossa Páscoa nos dias atuais. Pela Bíblia Sagrada, é quando nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. Vamos mais adiante para nós vermos isso aqui nas páginas da Bíblia Sagrada. Mateus, capítulo de número 26, o verso 17 a seguir, que nos diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhes perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Então aqui nós podemos perceber que o Senhor pediu aos seus discípulos, aos seus apóstolos, para que eles preparassem um lugar para poder fazer a celebração da Páscoa. Então o que é que a gente percebe com isso? Que a celebração da Páscoa, aqui no Novo Testamento, não é feita após a ressurreição de Cristo, mas o próprio Jesus celebrou a Páscoa com os seus apóstolos, com os seus discípulos. E ele disse que nunca mais tornaria a beber deste suco, deste cálice, até que ele pudesse tomar com eles lá no reino de Deus. Então, interessante, quando nós vemos aqui os versículos 26 a seguir, que enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Então estava ali a representatividade. Jesus estava dizendo que aquele pão representava o seu corpo e aquele suco representava o seu sangue, que estava sendo derramado em favor de muitos. Vejamos o que é que a palavra do Senhor ainda nos diz. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 17. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, o versículo de número 23 ao 26. Primeiro aos Coríntios 11, 23 ao 26. Que nos diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberdes em memória de mim. Porque sempre que beberdes deste pão e que beberdes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha.
Então aqui está a nossa Páscoa, celebração da Páscoa para o corpo de Cristo, para a noiva do Cordeiro, é a Santa Ceia do Senhor, onde nós estamos comendo da sua carne, onde nós estamos bebendo do seu sangue. Aquilo mesmo que o Senhor representou lá no Velho Testamento, onde ele disse que nenhum dos seus ossos deveriam ser quebrados, onde um cordeiro deveria ser sacrificado, onde os umbrais deveriam ser marcados com sangue, onde deveria se comer da carne do cordeiro. Então, isto é a nossa Páscoa, e nós fazemos todas as vezes que nos reunimos na casa do Senhor para celebrar a Santa Ceia. Então, nós estamos celebrando a Páscoa por geração perpétua, né? Para poder fazer menção do Senhor, como ele disse na sua palavra, até que ele venha. Então, o que é que simboliza a Páscoa para nós? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus te abençoe poderosamente nesta noite e que esta palavra sirva de edificação para as nossas vidas, a fim de crescermos no conhecimento do nosso Deus. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo.